Amém? Amém. Salmo 139, o verso 1, vamos ver até o verso de número 16. Diz assim, amados: Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por detrás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, e sobre modo elevado não o posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama, o mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me sustentará. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa, pois tu formaste o meu interior e tu teceste no seio da minha mãe. Graça te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste, e as tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram cobertos, quando no oculto fui formado e entristecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito, determinado quando nem um deles ainda havia. Seu Deus e Pai, te louvamos pela sua palavra, ó Deus. Seu Deus, que nessa hora, que a sua palavra tome um lugar de honra nos nossos corações. Que a sua palavra, Seu Deus, encontre, ó Deus, um altar em nossa vida. Que a tua palavra, Seu Deus, agora receba nosso coração como uma terra produtiva, Senhor. E que ela possa, Senhor Deus, produzir um fruto agradável ao Senhor. Senhor Deus, leva nossa mente cativa, Senhor. Tira as preocupações, Senhor Deus, do nosso dia, aquilo que nos impede, ó Deus, de entendermos, de ouvirmos a sua voz. Não seja, Senhor Deus, a minha voz a ser anunciada aqui nessa noite, nessa igreja, mas que a voz do Senhor possa sobressair aqui, Senhor Deus. Que a voz do Espírito Santo possa alcançar cada irmão, cada irmã que está aqui. Desde o mais jovem ao mais velho, Senhor Deus, do homem à mulher, a criança, Senhor Deus, todos, Senhor Deus, possam ser sondados, Senhor Deus, possam ser, Senhor Deus, agraciados pela sua palavra. Que a sua palavra, Senhor Deus, ela frutifique segundo o teu propósito, a tua vontade. Nós te louvamos, Senhor Deus, pela graça, pela misericórdia e pela beleza, Senhor Deus, da sua palavra em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir a palavra do Senhor. Pode sentar em nome de Deus. Sabe, queridos, muitos dizem que o Salmo 139 é a maior poesia do inário judaico chamado Salmo. Davi escreveu esse salmo no momento mais difícil da sua vida. Foi no momento após ele matar um soldado valente, amigo, chamado Urias. Foi após o momento que Davi ele cometeu adultério, que ele manda assassinar ali aquele escudeiro fiel do seu palácio. Foi após o momento que então seu filho Absalão persegue Davi e ele sai pelo reino, fugitivo para proteger a sua vida. E neste momento que Davi então, ele, através da graça e direção do Espírito Santo, ele escreve o Salmo 139. O Salmo 139 ele é dividido em 4 etapas. Ele fala sobre a onisciência de Deus, a onipresença de Deus, a onipotência de Deus e a santidade de Deus. Quando lemos esse texto, ou à luz desse texto, sabemos que não dá para escondermos do conhecimento
da presença e nem do poder de Deus. São coisas que é incabível, é impensável você, como ser humano, você como filho, servo, ministro, esconder da sabedoria, do conhecimento, da presença e do poder desse Senhor. Davi sabia disso, que não tinha como esconder de Deus, fugir de Deus. Então Davi, ele faz uma oração em forma de cântico, com grande coragem, que talvez muitos de nós têm medo de fazer. Davi, aqui no verso primeiro, ele fala que na onisciência de Deus, Deus é capaz de nos conhecer por dentro. E é isso que Davi pede: Senhor, tu me sondas e me conheces. Será que temos a coragem de orar a Deus e falar assim: Deus, me sonda por dentro, me conhece por dentro, esquadrinha a minha vida de forma íntima. Aqui na onisciência, aqui no verso primeiro, Davi, ele pede para Deus olhar o interno da alma dele. Ele pede para Deus olhar o interior dele, olhar por dentro de cada um de nós. E essa palavra sondar quer dizer cavar. O que Davi pede aqui é para que Deus cave cada etapa da sua vida, da sua alma. Que Deus venha transpor a terra podre, que é a terra externa. Que Deus venha cavar com uma sonda à procura de petróleo, com uma sonda procurando petróleo no fundo do mar. Ela vai perfurando, ela perfura, ela rompe as águas, ela rompe a areia, ela rompe rochas, até encontrar o tesouro precioso. Esse é o pedido que Davi faz aqui, sabendo que Deus é onisciente para achar coisas boas também em nós, que Deus é capaz de sondar cada um de nós. Esse sondar aqui é penetrar no íntimo de cada um de nós, conhecendo cada etapa, aprofundando em cada detalhe da nossa vida, é transpor cada camada da alma. É isso que esse Deus onisciente faz. Cada um de nós que estamos aqui, independente da condição social, do sexo, independente da idade, independente do ministério, esse Deus onisciente, ele sonda a nossa vida, ele esquadrinha, ele aprofunda dentro de cada um de nós. Ele vai onde está a alma e o espírito, ele vai na junção ali da carne. Ele conhece cada detalhe de cada um de nós. Esse texto ele vai dizer para nós que esse Deus, ele sabe o que procurar. E esse Deus não se decepciona com você. Mesmo esse Deus sendo onisciente, mesmo ele sabendo tudo sobre você, nós nunca fomos desconhecidos do Senhor. Você pode ser desconhecido do seu pai, da sua mãe, da sua esposa, desconhecido do seu patrão, do seu amigo, mas de Deus você não esconde nenhum detalhe. Tem verdade sobre você que Deus sabe que você jamais sonhou em conhecer. Tem verdade sobre você que o seu marido não conhece, mas que Deus ele sabe. Porque Deus é capaz de esquadrinhar as entranhas do coração, o íntimo e profundo do nosso pensamento. Ele sabe aonde procurar, aonde o psicólogo não acha a raiz da sua dor, do seu sofrimento, das suas queixas. Deus, ele sabe aonde cavar. Ele sabe aonde pôr a sua sonda eterna. Ele sabe aonde pôr a sua sonda santa. E é por isso que Davi, ele usa essa palavra: Senhor, sonda-me, cava-me, procura dentro de mim, vai procurando nas profundezas da minha vida. Eu quero que o Senhor, Deus, venha olhar para mim hoje, não o meu exterior, não a minha beleza externa, não a minha roupa, não o meu corte de cabelo, não o perfume que eu estou usando, mas venha olhar aqui dentro, venha olhar em cada veia que passa o sangue, venha olhar em cada quadrante do meu coração, em cada parte da minha vida. É isso que Davi está pedindo. É isso que Davi sabe, que Davi reconhece que Deus ele faz em nossas vidas. E Deus sabe o que vai encontrar em você. Talvez numa conversa em particular, pessoas podem ser surpreendidas com as suas atitudes, mas Deus não. Ele sabe o que vai achar dentro de você. Ele sabe qual vai ser as suas reações, as suas intenções, o seu proceder. Ele sabe por que do seu sim, por que do seu não, por que do seu passo para trás ou para frente. Ele sabe tudo dentro de você. A sonda de Deus é capaz de romper as barreiras mais resistentes da alma. Aquelas barreiras que você fala assim: não, ninguém vai penetrar nessa área da minha vida. Psicólogo nenhum, palavra nenhum, conselho nenhum. Nenhum conselho é capaz de mudar
ela quebra essa pedra, ela rompe essas barreiras, ela afasta a argila podre, ela afasta a terra seca e improdutiva, ela vai afastando as águas até encontrar tesouro. É isso que Davi está dizendo aqui no verso 1: Senhor, tu me sondas e tu me conheces. Nunca fomos desconhecidos dele. Mesmo no momento de luta e de dificuldade, que você acha que pode virar as costas para você, naquele momento seu de dor, que você olha aos céus, e você acha que Deus não sabe de você. Deus nunca tratou você como desconhecido. Deus nunca tratou você como alguém que Ele não se importa. Ele sonda a sua vida desde a sua gestação, sua decisão. Ele sonda o seu pensamento agora, aqui neste culto. Ele sabe o que passa no seu olhar, na sua postura, na sua conduta, no seu silêncio em ouvir, na sua resistência em se entregar. A sonda de Deus, ela vai penetrando aonde ninguém consegue imaginar. Já viu como é uma sonda espacial? Você lança ela no espaço e ela escuta coisas a milhões de anos. Ela vai captar coisas, fotografias, imagens, milhões de anos. Assim é a sonda de Deus. Do alto e subir do céu, no trono exaltado. Ele não precisa chegar perto, de longe ele esquadrinha, de longe ele sabe. E com a sua sonda da sua onisciência, ele vem então transpor as dificuldades da minha vida. Ele vem conhecer como que eu sou por dentro. E na sua onisciência ele sabe todo o meu proceder. É o que fala aqui no Salmo, no verso 2: Senhor, tu sabes quando me assento e quando me levanto. Esse assento aqui, ele fala de uma condição de chegada e de parada. Deus sabe de onde você partiu e por que você parou. Deus sabe de onde que tirou você, por que hoje você se assentou, por que hoje você quer desistir, por que hoje você quer parar. Senhor, tu sabes quando me assento e quando me levanto. Ele sabe o motivo porque eu quero desistir. Ele sabe o motivo que eu estou cansado. Ele sabe o motivo que eu não quero mais caminhar. Ele sabe por que eu parei e me sentei. Mesmo que você tenta se esconder do seu pai, da sua mãe, mesmo que você tenta esconder das pessoas que você mais ama nessa terra, Deus sabe os motivos reais que você tem parado. Ele sabe o motivo real porque você não tem mais avançado, seguindo o propósito, caminhando a jornada, avançando na fé. Ele sabe, tu sabes, Senhor, quando eu me assento. Tu sabes o motivo que eu parei. Sabe quando eu me levanto. Ele sabe para onde que eu vou, o que eu pretendo fazer, qual é o motivo da minha caminhada. Talvez você se levante e fale assim: eu vou ali. Talvez você fale para aquela pessoa que está ao seu lado e fale assim: eu vou fazer isso ou aquilo. Mas Deus sabe, sondando o seu coração, o motivo real do seu caminhar, o motivo que você se levantou, o motivo do seu passo, do seu proceder, o motivo da sua jornada e aonde você quer chegar. Deus sabe o objetivo, Deus sabe o seu meta, o seu alvo, Deus sabe o que você deseja alcançar, e Ele tem sondado o seu coração. Não adianta esconder dele. Você pode esconder das pessoas mais excelentes que estão ao seu redor. Você pode esconder da pessoa que você mais ama nessa terra. Você esconde sim da sua esposa, do seu marido, mas não esconde de Deus. Você fala para sua esposa, do seu marido, que você se levanta e vai no lugar X, mas Deus sabe que você vai no lugar Y. Deus sabe aonde você vai. Deus sabe onde você saiu. Deus sabe aonde você está caminhando. Senhor, tu sabes quando me assento e quando me levanto. Deus sabe aonde vou e com quem vou. Deus sabe se eu ando sozinho ou acompanhado. Deus sabe se quando me levanto eu vou caminhar, se o motivo é para edificar o reino ou para destruir. Deus sabe se a minha jornada é para glorificar o nome dele, ou para exaltar o meu nome, ou para ganhar benefício. Deus sabe porque eu me levanto. Deus sabe porque eu caminho. Deus sabe porque eu paro. Deus sabe as minhas dores, as minhas dificuldades, a minha vontade de parar às vezes. Deus sabe a minha vontade de desistir, jogar a toalha e voltar para onde eu sair. Ele sabe disso, na minha vida e na sua. E Ele sabe também que quando eu me fortaleço nele, e quando Ele me fortalece, sonda, e a
Ele continua a prosseguir o caminho. Ele sabe para onde eu vou, com quem eu vou, qual é o objetivo que eu vou, aonde você quer ir, aonde você quer chegar, com quem você quer estar, com quem você quer caminhar. Deus tem sondado você, as suas atitudes, aonde você tem caminhado, com quem você tem andado e qual propósito você tem andado. Ele sabe sim as suas queixas. Quando você ora e fala assim: Deus, eu parei por isso, e Ele sabe. Deus, eu quero desistir por isso, e Ele conhece. Deus, eu quero mais fazer por causa de tantas coisas, e Ele sonda, e Ele conhece tudo isso. Mas é preciso que cada um de nós recobremos as nossas forças e nos levantemos e vamos continuar a caminhar nele, com o propósito dele, porque na sua ciência Ele sabe todo o meu proceder. Na sua ciência Ele sabe tudo o que eu penso. É o que está aqui no verso 2. Sabes quando me assento e quando me levanto, de longe penetra os meus pensamentos. Deus não precisa de chegar perto para ouvir. Ele não é como um amigo confidencial que você chama na sala, no quartinho, e você cochicha o ouvido. Não, do céu, de longe, Ele sonda o seu pensamento. Ele não se gasta para isso. Ele conhece tudo que está na nossa mente, todos os nossos planos Ele sabe. A sonda de Deus esquadrinha o coração e era vai na mente, esquadrinhando cada neurônio antes do pensamento ser formado, pela energia do cérebro. Deus já conhece cada palavra, Ele já sabe cada pensamento, cada emoção. Como então me esconder desse Deus? Como então não me fazer ser conhecido por Ele? É isso que Davi está dizendo aqui, e é isso que eu estou dizendo para você nessa noite. A grandeza desse Deus e como que Ele conhece a sua vida, e como que Ele sabe você. Na sua onisciência Ele sabe tudo o que eu penso, pensamentos bons ou ruins, pensamentos positivos e coisas negativas, pensamentos de bem e de mal, armadilhas, tramas, laços formados na minha mente, caos, escuridão, coisas obscuras que a gente tem vergonha de falar e dizer. Ele conhece, Ele esquadrinha. A sonda dele vai lá dentro. E Davi fala: Senhor, esquadrinha a minha vida, esquadrinha a minha mente, esquadrinha a minha mente, esquadrinha meu coração, esquadrinha aqui. Eu quero ser, sou eu, sondado pelo Senhor. Ele conhece aqui, antes do pensamento ser formado, Deus já sabe de tudo. Você ainda nem pensou, Ele já conhece. O pensamento dele foi formado e gerado em você, Ele já sabe. O pensamento vai ser formado pela visão, pelo cheiro, pelo tato, pela memória, pelo intelecto, e Ele já sabe o final. Isso é a onisciência dele. Como então esconder desse Deus os seus planos, os seus propósitos? Como então esconder desse Deus o que você planeja na vida? Por que então você não conta os seus sonhos e projeta a Ele? No seu momento particular de oração, você se rende a Ele e fala: Senhor, eu quero isso. Deus, eu desejo isso. Que não adianta você esconder dele, porque Ele sabe as profundezas do seu pensamento. Não adianta você esconder esse Deus que sabe todas as coisas. Se esconde do homem, Ele esconde das pessoas que estão ao redor, mas de Deus é impossível esconder o que nós pensamos. Ele nem precisa de estar perto de você, de longe. Talvez você queira falar comigo, você me chama em particular, me chama pelo nome, me manda uma mensagem, me manda um áudio, me liga. E tem horas que a conversa tem que ser de perto. Mas esse Deus aqui não. Lá no trono, glorificado, exaltado, controlando e governando e sustentando todo o cosmos, da eternidade passada até futura. Ele consegue ouvir o seu pensamento. Ele consegue sondar você. Ele consegue esquadrinhar a sua alma, sem Ele mover nada, sem nenhum esforço da glória dele, sem nenhum esforço do seu poder. Só com a sua onisciência Ele sabe de todos os nossos pensamentos. E a Bíblia vai dizer assim para nós, aqui no verso de número 3: esquadrinhas o meu andar
esquadrinhas o meu deitar. Na sua onisciência, Deus esquadrinha quais os meus passos, as minhas atitudes. Ele esquadrinha aqui, Ele sabe cada detalhe da minha vida. Deus olha a intenção dos meus pés. Deus olha a atitude de cada passo meu. Deus olha a atitude de cada sim da minha vida, de cada não. Ele esquadrinha aqui os meus passos, aqui no verso 3. O meu andar e o meu deitar. E conhece todos os meus caminhos. Aonde você tem andado? Aonde você tem percorrido? Aonde você tem caminhado? Então, a ciência de Deus, Ele esquadrinha aonde você vai, com quem você vai e o que você está fazendo. Cada lugar que você vai, sozinho, acompanhado, Deus conhece e Deus vê. Aonde você está começando uma tarefa ou terminando, Deus está observando você. No deserto, fugindo de um inimigo como Davi estava, ou você está em um palácio, cometendo adultério como Davi também esteve. Deus conhecia os passos dele. Na batalha, com uma espada na mão, vencendo gigantes, Deus conhecia os passos dele. E Deus conhece os seus passos também. Deus sabe por que você vem ao culto, por que você prega, por que você louva. Deus sabe por que você faz, Deus sabe por que você não faz. Deus sabe os seus passos, os seus filhos, a sua atitude, a sua ciência. Deus esquadrinha. Esse esquadrinhar é o mesmo que peneirar. E Deus está peneirando as nossas atitudes, por isso escolhe uma coisa boa. Já pegou uma peneira, jogou cascalho, areia, e vai peneirando para ficar só um fino. E o cascalho, a pedra grossa, é jogado de lado. Aquilo que não presta é retirado e fica só um puro. É isso que Deus está fazendo, pegando, santificando, purificando nossos passos. Com a sua onisciência, Ele vai conhecer a nossa vida. Amém? Amém. Glória a Deus. Na sua onisciência, Deus, Ele conhece cada palavra que eu digo. No verso 4. Ainda a palavra não me chegou à língua, e tu, Senhor, já conheces todas elas. Isso aqui é tremendo demais, irmãos. Porque cada palavra de bênção ou maldição, Ele sabe. Cada esbravejado dos seus lábios, escondido na sua casa, no seu trabalho, na igreja, Ele conhece. Cada vez que você levanta a sua boca, que você ergue a força da sua garganta para bem dizer ou dizer, Ele sabe. Ainda a palavra já não chegou à boca e Ele conhece. Palavra de louvores ou murmurações. Ou você pensa que Ele não vê você reclamando, ou você pensa que Ele não vê, que Ele não vê, não ouve, não enxerga as suas queixas. Você murmurando contra Ele, contra todos. Você pensa que Ele não vê o seu louvor no momento das lágrimas, no momento das dificuldades, no momento que todos vão embora e você em pântanos, e você começa a orar e a adorar a Ele. Antes da palavra formar na boca, Ele já sabe. Esse salmo nos ensina que cada palavra que sai da minha boca, da minha vida, eu vou pensar contra Ele, cara. Cada palavra que é pronunciada por mim é anotado no meu livro. E eu vou ser responsável por isso. Se eu sou boca de bênção, se eu sou boca de maledicência, se eu sou boca para abençoar ou boca para amaldiçoar. Senhor, tu sondas e me conhece. Ainda a palavra não me chegou, a língua do Senhor já sabe todas elas. Pastor, e se eu falar em outro idioma, Ele sabe todos. Os 7.000 idiomas e dialetos que tem no mundo, Ele sabe todos ao mesmo tempo. Se todos murmurarem ao mesmo tempo, orarem ao mesmo tempo, Ele sabe de todos. Discerne com exatidão, de forma clara e nítida, cada dialeto, cada linguagem do mundo, sem sair do seu trono, sem sair da sua glória, da sua graça. Ele esquadrinha, conhece o falar, proceder de todas as nações que existiram e que há de existir. Ele sabe tudo que passa no céu, os louvores celestiais, a linguagem dos anjos, todos ao mesmo tempo adorando. Pense nisso. Ele sentado naquele trono e o céu celestial, o céu de glória, louvando a Ele 24 horas durante toda a eternidade. E lá no inferno, nas trevas, murmurando, e aqui na terra
sabe servir tudo ao mesmo tempo. Isso é onisciência, isso é graça, isso é poder. Ele sabe cada palavra que está no céu, cada louvor do céu. Ele sabe cada louvor aqui na terra. Ele sabe cada murmúrio aqui na terra. Ele sabe cada palavra de bênção, de maldição que sai de nós. E por isso você tem que vigiar os seus lábios. E a sua boca tem que ser um canal de bênção. A sua boca tem que ser um rio de água viva. A sua boca tem que ser algo que vai abençoar as pessoas e não algo que vai amaldiçoar o próximo. Porque esse Deus, esse Senhor, Ele conhece cada palavra, até mesmo palavras de gemidos, aquela que você tenta falar uma coisa e a coisa não grande, que você geme na alma e sai apenas sons distorcidos e Ele consegue pegar aquilo. Ele sabe identificar, Ele sabe o motivo das nossas orações, Ele sabe o motivo do nosso gemido, aquelas coisas que são inaudíveis ao homem, que é incompreensível ao tipo humano. Ele consegue entender. É esse Senhor, é esse Deus onisciente que Davi está aqui louvando, orando, falando da sua onisciência. Na sua onisciência, Deus conhece cada palavra do dia. Na sua onisciência, Deus, Ele me cerca por todos os lados. É o que fala aqui no verso 5. Tu me cercas por detrás e por diante. Cercar é proteção, e é isso que Deus faz. Cercar é colocar limite. Talvez você tenha um terreno, eu comprou um lote, você vai lá, a primeira coisa que você faz, quando você passa o documento para o seu nome, é pôr uma cerca. Você coloca limites no seu terreno. Aquela cerca serve como proteção e para limitar onde você pode avançar, onde você pode chegar. Quando esse texto diz que Deus coloca cerca e cercas por detrás e por diante, você está dizendo que Deus está me protegendo. Ele está colocando limites na minha vida, no meu território. Esse Deus que me conhece, Ele sabe até onde eu posso chegar, até onde eu posso avançar, até onde eu vou conseguir chegar com Ele. Cercar por detrás é o lado mais fraco, porque o lado da batalha é sempre a retaguarda. O lado do combate mais fraco é sempre de trás, você não enxerga. E quando Deus te cerca por trás, Ele te cerca, te protege das fraquezas. Ele conhece as suas fraquezas. Ele sabe onde você é frágil, onde que é fácil de atacar você, de derrubar você, de jogar você no pó, na lona. Ele sabe os locais que é fácil derrubar a sua vida. Ele cerca por detrás. Coloca cercas também adiante, demonstrando que você vai até aqui. Aqui é o seu limite. E a gente não pode passar o limite de onde Deus estabeleceu para a gente. Ele não pode passar o limite da graça, o limite da unção. Ele não pode passar o limite onde Deus estabeleceu o limite da palavra. Não pode passar o limite onde Deus derramou para cada um de nós. Você não pode romper esse limite da onisciência do Senhor. Da sua onisciência, servindo por trás e por frente, sabendo aonde você saiu, aonde vai chegar, protegendo e guardando. Então Davi vai dizer assim no verso 5: Tu me cercas por detrás e por diante, e sobre mim pões a mão. Colocar a mão fala de bênção. Quem não quer a mão de Deus sobre ele? Quem não quer a mão de Deus com uma mão abençoadora sobre a sua vida? É isso que Davi estava dizendo aqui: Senhor, sobre mim estão as tuas mãos. As tuas mãos têm me guardado, me protegido, me abençoado. As tuas mãos, além de me sondar, me conhecer, de me guiar, elas têm derramado bênção sobre mim. Então, talvez você não reconheça isso nessa noite, mas Deus tem abençoado você todo dia. Você está aqui pela bênção de Deus, você está aqui pela graça de Deus, você está aqui pelo favor de Deus, você está aqui pela unção do Senhor. É a graça que faz você estar aqui. Na sua ciência, Deus coloca as mãos sobre mim, porque Deus tem me abençoado. Também colocar as mãos fala de correção, porque o pai também precisa corrigir o filho que ama. E muitas das vezes a mão de Deus não é a destra, é a esquerda do juízo. Ela vem para corrigir o filho que ele ama. E a correção de Deus às vezes é necessária para cada um de nós. Ela dói nas entranhas, ela dói na alma e no espírito, mas muitas das vezes
nós. Porque Ele corrige quem ama, Ele corrige quem Ele tem propósito, Ele corrige quem Ele quer. Colocar as mãos sobre mim fala de particularidade, fala de tomar posse. Você abraça sua esposa porque ela é sua esposa. Você coloca a mão na chave da sua casa porque ela é chave da sua casa. Isso é particular. A gente põe a mão naquilo que é nosso, é do que é propriedade, que temos selo, que temos posse. E se Deus tem posto a mão sobre mim, sobre você, é porque Ele tem posse sobre a sua vida. É porque Ele quer tratar de você de forma particular, de forma íntima. Deus sabe onde e como tocar. Grande coisa é nós tocarmos em Deus, mas melhor Ele tem que tocar em nós. Queremos sim tocar no Senhor, mas Ele tocar em nós faz toda a diferença. E esse Senhor, na sua onisciência, da sua mão, tem cuidado de nós. Por colocar essa mão, fala de cuidado com o bom pastor. Como pastor que ama e preserva as suas ovelhas, tem colocado a mão para protegê-las. E assim o Senhor tem feito. O toque das mãos de Deus é o que nós precisamos. Esse Deus é onisciente. Amém? Amém. Senhor, Tu me cercas por detrás e por diante, e sobre mim põe suas mãos. No verso 6, Davi fala assim: tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, e sobremodo elevado, não posso atingir. Na onisciência de Deus, Ele sabe mais de mim do que eu mesmo. É isso que Davi está falando: Senhor, tal conhecimento é demais para a minha mente. Deus conhece mais de você do que você se conhece. Deus conhece mais do seu sentimento, do seu amor, da sua raiva, da sua ira, das suas decepções, do que você conhece. Deus conhece mais da sua força, do seu foco, do que você mesmo conhece. É isso que Davi estava falando aqui no verso 6. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. Eu não sei como saber disso. Você não entende você, mas Deus entende sim. Tem hora que você olha no espelho e você pensa assim: como você pode fazer isso? Já fez isso com você? Olhando no espelho, decepcionado com você. Você olha no seu rosto no espelho e fala assim: como é que você fez isso? Como é que você teve coragem de falar aquilo? Tem hora que a gente não nos reconhecemos, irmãos. Nós não nos reconhecemos pelas falas, atitudes e caminhos que percorremos, mas Deus conhece. Nada pega Ele de surpresa. Esse conhecimento é maravilhoso para você, não para Deus. Surpreende você, não o Senhor. Você não conhece o seu coração, mas Deus o conhece. Deus sabe o motivo do seu choro. Deus sabe o motivo que você passou, que você sorriu, que você se afastou. Deus sabe o motivo das suas lágrimas. Deus sabe o motivo da sua alegria. Deus sabe o motivo de cada palavra. Deus sabe o motivo de cada perdão. Deus conhece o coração mais do que você. Mais do que um cirurgião cardíaco, que pode abrir o seu peito, abrir o coração, que pode abrir ele de forma, com bisturi, de forma que a medicina é capaz de fazer. Deus conhece mais que isso. Ele esquadrinha, Ele sonda. São as nossas atitudes, são incompreensíveis a nós mesmos, mas Deus conhece todas elas. Deus sabe de cada momento. Ele conhece tudo de você. Ele sabe todas as suas falhas e todos os seus erros, e mesmo assim Ele não desprezou a tua vida. Esse conhecimento é maravilhoso demais para mim. Mesmo Ele me conhecendo, sabendo as minhas manotas, os meus vacilos, sabendo as minhas falhas, os meus erros, Ele não desistiu de mim. Mesmo Ele sondando meu coração, cavando meu espírito, cavando a minha alma, escondendo cada camada do meu peito, vasculhando a minha mente, fotografando cada neurônio meu, Ele viu os meus erros a vida inteira. Ele não desistiu de mim. Ele continuou. Tal conhecimento maravilhoso demais para mim, é isso que Davi fala. Como é que compreender isso? Como entender isso? Porque talvez você está namorando alguém, você é noivo, quando você vê um monte de falha e defeito, você vai
cada um de nós. Ele escolheu me amar, Ele escolheu me salvar, Ele escolheu redimir nossa vida. E por isso nós podemos louvá-lo nessa noite. Por isso nós podemos louvá-lo todo dia. Porque tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, na sua onisciência. Ele conhece mais de mim do que eu mesmo, e Ele não me desprezou. Então Davi começa aqui agora no verso 7 a falar aqui sobre a onipresença do Senhor. E ele fala que na onipresença de Deus não há como fugir desse Deus. No verso 7 fala assim: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Onde vamos fugir de Deus? Se Ele sabe de todas as coisas, no céu, na terra, embaixo da terra, vamos fugir dele, vamos escapar das suas mãos. Foi isso que Adão, em pecado, tentou fazer, escondendo atrás de um arbusto, atrás de uma moita, atrás de uma árvore. E Deus, passeando pelo jardim, chamou Adão. É lógico que Deus sabia onde Adão estava, mas Adão não sabia a condição que ele estava agora. Então Deus nos chama: Adão, onde tu estás? Você se esconde, e é você que não sabe como você está, mas Deus conhece você. Você pode se esconder do chamado, do ministério, do propósito, um dia, um ano, 10 anos, 20 anos, mas Deus vai achar você. Você pode ser um fujão, como o profeta Jonas, mas Ele acha você no fundo do barco, no fundo do oceano, no ventre do peixe. Ele acha você onde você se esconder, no local aonde a sua onipresença não pode estar. Não podemos nos esconder da graça de Deus, não podemos nos esconder do juízo vindouro do Senhor. Pastor, hoje eu não quero. Sim, você pode não querer hoje, mas amanhã virá a ira, o dia da grande ira do Senhor. E como você vai escapar dele? Como você vai escapar do juízo da mão de Deus? Para onde você vai se ausentar? Aonde você vai se esconder? Não podemos nos esconder desse amor, não podemos nos esconder desse juízo, dessa mão de misericórdia, dessa mão de graça. Não há como esconder hoje os nossos corações, o Espírito Santo que fala aqui nessa hora. Não há como esconder isso dele. Como é que você fala assim: Senhor, eu vou no culto, mas meu coração fica em casa. Senhor, eu vou ler a Bíblia aqui, eu vou orar, mas meu coração fica lá de fora. Não tem como esconder dele. Não tem como esconder do Espírito, do nosso coração sedento com misericórdia e com graça. Para onde me ausentarei? Aonde eu me esconderei do teu Espírito? Fala que Davi. Se eu for ao deserto do Negev, o Senhor está. Se eu for nos montes, o Senhor está. Nos vales, o Senhor está. Mas no abismo, o Senhor vai estar. Porque na onipresença de Deus, todos os locais são como um para Ele. É o que fala aqui no verso 8: se suba aos céus, lá estás, entronizado. Se faço da minha cama o mais profundo abismo, lá estás também. Se tomas asas da alvorada, você pode dar um foguete e ir para outra galáxia que Ele encontra você lá. Você pode tomar as asas da alvorada, pegar um voo, um jato, pegar um carro mais jato, a moto mais veloz, o carro mais rápido, sair correndo para esse mundo que o Senhor está na sua frente, esquadrinhando, sabendo onde você está. Para onde me ausentarei dele? Se tomo as asas da alvorada e se me detém nos confins da terra, no fim da terra, no fim do mundo, lá já está o Senhor. Lá já está o Senhor. Os céus, o abismo, os mares profundos estão diante de Deus ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, Deus vê, Deus enxerga, Deus está, Deus sente, Deus conhece o céu, na terra, em todos os lugares, sem se dividir, sem se multiplicar, apenas com o seu Espírito, com a sua presença, com a sua graça, com o seu juízo. Isso é a onipotência de Deus. E nós não podemos ser capazes de nos esconder dele. E é isso que a Bíblia fala para nós, porque desde a eternidade passada até a futura, Ele já conhece. Quanto mais longe agora, quanto mais os seus poucos anos de vida. A Bíblia diz para nós, no Salmo 90, verso 2: antes que os montes nascessem, ou seja, a terra,
Tu és Deus. Da eternidade alfa a ômega, da eternidade passada a futura, o Senhor já está presente, vendo, controlando, governando, absoluto. Aleluia. É na sua presença que eu sou guiado e sustentado pelo Senhor. É o que fala aqui no verso 10. Ainda lá me haverá de guiar. Olha o que está aqui falando. Olha, se eu subo as alvas da alvorada, o Senhor vai me guiar. Se eu estiver no abismo, no poço, se eu estiver na terra, no céu, no ar, a sua mão vai me guiar. A sua mão, a tua destra me sustentará. Aonde eu estiver, as mãos do Senhor me guiará, me dará sustento. É isso que fala aqui. Em qualquer situação, circunstância da vida, eu viajando a passeio, morando, eu sendo gerado no ventre na terra, eu descendo a sepultura, ou vivendo aqui na terra dos viventes, o Senhor me conhece e guia minha vida e sustenta os meus passos. Nunca fui eu, sempre foi Deus que me guiou. Nunca foi a minha força, nunca foi a força dos meus pés, nunca foi a força dos meus pulmões, nunca foi a força do meu coração que bombeou. Quantos litros de sangue no seu coração já bombeou até hoje? Nunca foi você, sempre foi Deus, sempre foi o Senhor. Ou você acha que a força que está nas suas pernas faz você levantar pela manhã? Você acha que a luz que entra nos seus olhos, o som que entra no seu tímpano, a força elétrica que vai nos seus neurônios, a velocidade do correr das veias, o sangue passando pelo corpo, é você? Você é autônomo para isso? Não! É a mão de Deus guiando, é a mão dele que guia, que faz o sangue circular, que faz o ar sair e entrar, que faz a pálpebra fechar para lubrificar os olhos, que faz o estômago digerir comida, que dá força no caminhar, no deitar. Nunca é você, não é porque você é bom, não é porque você é bom demais, não, é porque Deus é misericórdia demais, porque Deus tem misericórdia demais, é porque Deus sustenta na sua onipresença. Eu sou guiado, sou sustentado em todos os locais. Na presença de Deus, a luz e as trevas são a mesma coisa. Pense nisso que está dizendo aqui no verso 11. Se eu tiro as trevas, com efeito me encobrirão, fica escuro demais, e a luz ao redor de mim para a noite. Se eu estiver, irmão, no lugar mais escuro da terra, aonde não há nada de luz, Deus está vendo você de forma clara. Se você se envolver no maior brilho que existe, se você pegar uma estrela, pegar uma nova, pegar o sol, colocar ao redor de você e o brilho do sol ofuscar o universo, Deus vê através do sol e chega dentro do seu coração, porque a luz e as trevas é a mesma coisa perante Ele. Não fica oculto diante dele, da sua presença. Ele transcende isso, transpõe isso. É isso que a Bíblia está dizendo aqui. As trevas não bloqueiam a presença de Deus. As trevas que me cercam não bloqueiam a glória e a graça de Deus que me alcança. A luz não ofusca a glória do Senhor. Está um conhecimento maravilhoso demais para mim. Mas esse Deus tão grande, que na sua presença as trevas e a luz é como se fosse uma coisa só. Davi que começa a relatar então sobre a onipotência desse Deus, e ele fala assim no verso 13: pois tu formaste o meu interior e me teceste no seio da minha mãe. Na sua onipotência, Deus ele me formou. Ele começou a me formar por dentro, coração, mente, DNA. Quilômetros de fita DNA que existe em nós.
Ele criou uma alma. No ventre materno, como se Deus tivesse pegado a mão e colocado lá dentro, e formou a sua vida e a minha. Sem mesmo a sua mãe conhecer, sem mesmo a sua mãe saber, sem mesmo a sua mãe entender que ela estava grávida, Deus já viu você lá. Deus já conhecia você lá dentro. Isso é poder. Isso é a sua onipotência. O Senhor nos amou ainda no ventre. Ainda no ventre, fala de Davi, mais do que a nossa mãe, mais do que nosso pai, o Senhor nos amou. Mais do que você ama o seu filho, eu sei que você ama muito ele. Mais do que você ama, o Senhor amou primeiro. Não é seu, é do Senhor. Os nossos filhos é do Senhor. Nossa vida é do Senhor. Pertencemos ao Senhor. Ele nos amou primeiro. Ele nos gerou. Ele nos formou. A nossa mãe fazia coisas normais da vida. Sorria, brincava, passeava, trabalhava. E você estava lá no ventre, sendo formado por Deus. Sua mãe nem sabia ainda. Sua mãe nem sabia da sua gestação, da sua concepção, mas o Senhor já conhecia por causa da sua onipotência. Pois tu me formaste o meu interior, me teceste no seio da minha mãe. Olha isso, irmãos. Imagina um embrião. Imagina um embrião no ventre materno. E dentro do embrião, Deus já viu tudo: o coração, o fígado, o rim, o DNA, a cor do cabelo, a cor dos olhos, a cor da pele, tudo. E o embrião. Foi assim que ele viu você. Antes de você ter esse rostinho bonito que está aqui hoje, antes de você ter esse cheiro que você está aqui, ele já sabia de você. Antes de você procurar se enfeitar com as melhores roupas, ele conhecia a cor da sua pele, quantos fios de cabelo você tem, qual é o tom da sua voz, o timbre seu, o seu talento, o seu tom, que na sua onipotência ele me formou. Antes da minha mãe saber, o Senhor já conhecia. O Deus onisciente, onipresente, onipotente. Davi fala aqui que ele deve ser adorado. Verso 14: graças te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma sabe muito bem. Então adorado seja o Senhor, porque ele me sonda e me conhece. Então adorado seja o Senhor, que me formou, me amou lá no ventre materno. Então adorado seja o Senhor, louvado seja ele, que cuida de mim todo dia. Então louvado seja o Senhor, que me levará à eternidade com ele. Esse Deus onisciente, onipotente, esse Deus onipresente, ele é digno de ser adorado. Mesmo sem você ganhar nada nessa terra, mesmo sem você possuir o que o ouro e a prata corrompem, corrói, ele é digno de ser adorado. Só pela vida que você tem, só pela oportunidade de existência, só pela graça de viver, ele é digno de ser adorado. É isso que Davi fala aqui: graças te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formaste. Davi não louva a Deus aqui pelo castelo, não, por Hebron, não, pelo reino, não. Davi não louva a Deus pelas batalhas, Davi não louva a Deus por isso vencido, não. Davi louva a Deus pela vida, Davi louva a Deus pela existência, Davi louva a Deus aqui por estar vivo. E é essa a nossa celebração que estamos aqui: celebrar a vida. A igreja celebra a vida, o evangelho celebra a vida, Cristo celebra a vida. Esse Deus onipotente, ele é digno de ser adorado. No verso 15, a Bíblia fala assim: o Deus onisciente. Olha que coisa mais linda isso aqui, irmãos. Aqui, quando eu li isso aqui, minha cabeça quase entrou em colapso em casa. O verso 15 fala assim: os meus ossos não te forem cobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como as profundezas da terra. O Deus onisciente, o Deus onipotente, ele me achou no seio da terra. Escute isso. Sabe onde Deus viu você? Lá no Éden, na terra, no pó. Quando ele foi formar Adão, no
viu ali no meio daquele pó, aquela argila, daquele barro, a raça humana. Ele viu um homem chamado Adão, e daquele DNA de Adão, Deus viu toda a humanidade. É isso que Davi está dizendo aqui: tu me viste o seio da terra, tu me viste as profundezas do pó. Davi vai aqui mais profundo. Davi fala assim: Senhor, o Senhor me conhece do ventre materno, sim, mas quando eu ainda nem era gerado, eu estava no pó da terra, quando eu estava com a humanidade no pó da terra, o Senhor já me conhecia. O Senhor já me viu lá no Éden, no meio daquele barro, quando o Senhor formou Adão e a raça. Eu estava ali. Eu estava ali. E lá Deus viu também você. Com poder e graça, eu já via todos os meus ossos saindo do pó. Com poder e graça, eu era apenas um pó, mas Deus já me via, já sonhava, e Deus acreditava comigo, acreditava em mim. No meio de cada substância ali, Deus foi escolhendo, foi separando, foi esquadrinhando, foi peneirando, e escolheu e me formou. No seio da terra, ele fala aqui, ó, quando no oculto fui formado, entretecido, como nas profundezas da terra. Senhor, as suas mãos enfiou as mãos dentro da terra, puxou o barro, a argila e formou um homem, e ali que eu fui gerado. É nesse contexto que eu enxergo você. É nesse texto que Deus ele vê você. No pó da terra, Deus não viu apenas Adão, Deus viu sua família. Deus viu sua vida, Deus viu seu ministério, seu propósito, sua casa, Deus viu a minha vida, Deus me enxergou lá, e por isso que o Redentor, que foi morto antes da fundação do mundo, ele é digno de ser adorado, ele é digno de ser glorificado, porque ele me viu bem antes do existir. Eu era apenas substância da terra, eu era apenas pó, eu era apenas parte de carbono, de ferro, de fósforo, de zinco, um monte de coisa, um monte de minerais do solo, e Deus já me via ali. Isso é profundo demais. Mas a sua onipotência, no verso 16, Deus determinou os meus dias e o meu futuro. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escritos e determinado, quando nenhum deles ainda havia. Como um embrião, Deus já havia me chamado. Está pegando aí, irmãos? Eu já era um embrião, eu estava no ventre na terra, e Deus já tinha um propósito para mim, e Ele está dizendo: os teus olhos me viram uma substância ainda sem forma. Eu estava no ventre, eu era um zigoto, eu estava no pó da terra, o Senhor já me enxergava, e já tinha um chamado para mim, já tinha um propósito na minha vida, já tinha um futuro para mim estabelecido, já tinha metas para a minha história. Como embrião, eu já vi meu chamado. No ventre, Deus já tinha planos para minha vida. Deus não escolheu você depois de adulto, não. Deus não escolheu você agora, não. Deus te escolheu lá no ventre materno, sim. E lá Ele estabeleceu um propósito para você, estabeleceu metas para a sua vida, propósito para você seguir o reino dele. Deus sabe e conhece a minha história, bem antes da minha história existir. Isso é tremendo demais. Senhor, o Senhor escreveu no livro todos os meus dias sem que nenhum existisse ainda. Deus conhece a sua história, irmãos, antes de ela ser formada. Deus sabe o início e o fim, antes de tudo. Deus sabe da concepção, da gestação, do nascer, do crescer, do amadurecer. Deus sabe de tudo. Esse Deus onipotente, Ele criou todas essas coisas. Cada dia está no controle dele. Deus conhece a minha história, do início ao fim. E é isso que Davi está dizendo. O Senhor sabe cada dia meu. Cada dia foi escrito no seu livro. O Senhor deu um propósito para mim. Escute isso aqui. O futuro desconhecido para nós é conhecido para Deus. O futuro que você não conhece é conhecido pelo Senhor, e Ele já determinou.
Ele já escolheu cada um de nós. O futuro está nas mãos dele. O que a gente tem que fazer é igual Davi pede dele. No verso 23, para encerrarmos, Davi fala assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Sonda-me aqui, Senhor, os meus pensamentos, o meu coração, e prova-me. Vê se há em mim caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. É sua vez de fazer essa oração e pedir a Deus para esquadrinhar a sua alma, o seu espírito. Para ver se há algum caminho mau em você. E se houver, é tempo de perdão. Porque esse Deus onisciente, onipresente, sabe tudo. Mas esse Deus onipotente, que já escreveu a nossa história, sem que nenhum dia ainda tivesse vindo à existência, é capaz de perdoar você, é capaz de guiar você. Aonde Davi fala aqui no verso 24: vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Deus não te guia em caminhos passageiros. Deus não te guia em caminhos que vão ficar nessa terra. Deus sustenta você aqui, mas guia para caminhos da eternidade. Essa tem que ser a nossa oração. Sonda-me, Senhor, e guia-me. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me por caminhos eternos. Amém. Vamos aplaudir o Senhor. Aleluia.